Bom, pessoal, a parte de agora está sendo gravada. Então, retomando, não sei se vocês lembram que a gente estava estudando os processos de que envolvem a gestão de pessoas. Todo aquele processo que vai desde agregar pessoas até o processo de manter, recompensar e por aí vai. São 6 processos. Hoje, o processo que a gente vai abordar é o processo de manter pessoas. Não adianta só eu escolher a pessoa certa, não adianta só tentar motivar a pessoa a fazer com que ela permaneça na empresa. Eu também tenho que fazer com que ela se sinta estimulada a permanecer, não só estimulada no sentido de salarial, mas o que é que eu posso agregar naquele ambiente em que mesmo que a pessoa receba uma proposta externa, ela queira ficar na empresa. O que eu posso fazer? Porque eu acho que todo mundo já conhece alguém que é insatisfeito com o seu ambiente de trabalho. Acho que se eu for perguntar quem conhece alguém, todo mundo vai dizer, eu já conheci alguém, eu conheço alguém. Mesmo sendo um ambiente que pague bem, aquele ambiente que paga o salário direitinho, paga algum benefício, paga tudo mais. Tem algumas pessoas que não são estimuladas a querer permanecer naquela empresa, naquele ambiente organizacional. Então, esse ponto aqui do processo da gestão de pessoas é um ponto que aborda exatamente isso. Como eu consigo fazer? O que é que eu preciso fazer para manter as pessoas na organização? Não é simplesmente pagar um salário, é construir um ambiente no qual aquela pessoa se sinta confortável a permanecer naquela empresa. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, como manter pessoas. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Não está projetando aqui, só um minuto. Só um minuto, pessoal. Vou configurar aqui que desconfigurou a tela. Vocês estão vendo qual tela? Só me avisem aí que eu trabalho com mais de uma tela aqui e ainda está muito confuso aqui meu computador. Introdução à gestão de pessoas. Processo de manter pessoas. Estão vendo? Estão vendo uma projeção de slide ou estão vendo vários slides? Tá tipo sem tá na tela cheia, tá ligado? Tá só no. Como se tivesse acabado de abrir o programa. Entendi. Pessoal, vamos seguir daqui que dá para ver daqui. Vocês conseguem ver a tela, não conseguem? Conseguem ver o que está no slide? Dá para ler? Então vamos seguir daqui. Sim. Olha lá, pessoal. Então a gente está no processo de manter pessoas. O que é o processo de manter pessoas? Manter pessoas são os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas. Vejam que não é somente questão salarial, não. É você criar umas condições ambientais, que seria condição ambientais, um ambiente organizacional, um ambiente da empresa, que também esteja vinculado a questões psicológicas, ou seja, dar condições ambientais e condições psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas.
seja, não é simplesmente você chegar em um ambiente e colocar as pessoas lá naquela instituição para trabalhar. Não é só fazer isso. É fazer com que as pessoas sintam de fato interesse em trabalhar com aquilo, em estar naquela empresa. Não é simplesmente chegar e pronto, agora eu estou trabalhando numa empresa, essa empresa me colocou para trabalhar e agora eu estou satisfeito e vou seguir em frente, eu vou conseguir desempenhar minhas atividades. Não é bem assim. Infelizmente, tem muitas empresas que trabalham com essa mentalidade. A mentalidade de que você não precisa envolver as pessoas, você simplesmente precisa colocar lá no ambiente. Por que existe isso? Porque muita gente aborda essa questão como se fosse um favor que estivesse fazendo aos funcionários. Não sei se vocês já perceberam isso, que tem muita empresa que trata um funcionário como se você estivesse fazendo um favor, deixar ele ali. Não, eu estou lhe fazendo um favor, deixar você aqui. Eu estou lhe pagando salário e pronto. Agora você vai ter que ficar bem e satisfeito porque você já está ganhando seu salário, já está empregado, então não precisa mais fazer nada. Mas infelizmente não é assim que a coisa se desenvolve. A gente tem situações em que a pessoa tem que estar inserida em um contexto em que a pessoa se sinta satisfeita em trabalhar naquilo ali, naquele ambiente. E para você se sentir desse jeito, a empresa tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. A empresa tem que construir esse ambiente. Então, inclui a administração da disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção das relações sindicais também, que é importante. Então, inclui um conjunto de situações em que a pessoa tem que estar inserida nesse ambiente, nessas situações e se sentir satisfeita nela, satisfeita nessas situações. Não é somente ser jogado em um ambiente e seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona. Tem que criar um ambiente propício para que a pessoa consiga desenvolver da melhor forma as atividades que foram construídas para cada pessoa naquele ambiente. Então, pronto, melhorou agora. Estudo de relações para cada ambiente. Então, é necessário que exista esse processo de você aprimorar a organização para que ela fique um ambiente saudável para trabalhar. Eu acho que ninguém gosta de trabalhar em um ambiente que não é saudável, um ambiente que só leva a situações constrangedoras. Então, vamos lá. Como a gente já tinha visto, essa parte desse capítulo está na parte do capítulo 14. O primeiro ponto que se aborda dessa construção do processo de manter pessoas é as relações com empregados. Então, como é esse processo de relação com o empregado? Primeiro, a gente aborda os estilos de administração. Que estilo eu tenho na empresa? Qual é a relação que eu vou construir? Qual é o tipo de administração que eu vou trazer? Aí tem várias questões que envolvem esse processo, porque quando você pensa em estilo de administração, você não pensa, você pode pensar, não existe, será que existe um estilo errado de administrar? Será que existe uma forma errada de eu trabalhar na minha empresa? Não é que existe algo errado ou algo certo. Só que existem situações que não são coerentes com aquele ambiente empresarial. Então, eu vou ter que buscar o melhor estilo que seja coerente com aquele tipo de empresa que eu tenho, com aquele tipo de ambiente que eu quero construir. E esse ambiente, ele constrói a relação que eu vou ter com meus empregados. A forma que eu vou tratar meus empregados, meus colaboradores, está muito relacionada ao estilo de empresa que eu estou construindo, ao estilo de administração que eu estou construindo. Se eu construir um estilo A, então a empresa vai ser estilo A. Se eu construir um estilo B, então a empresa vai ser, a relação trabalhista vai ser estilo B. Por que a gente precisa fazer essa correlação de estilo com relações com os empregados? Porque cada tipo de segmento, cada tipo de trabalho, ele exige um perfil diferente de profissional. Por exemplo, aquele profissional de TI, ele tem uma relação, ele tem um comportamento diferente daquele profissional que trabalha com recursos humanos. Porque aquela pessoa que trabalha com TI, ele está muito ligado à máquina, não está tão ligado à pessoa. Não quer dizer que não tem uma relação pessoal, não é isso. Ele tem um comportamento diferente porque a maior parte da interação dele está com a máquina, não com pessoas. Então, aquela pessoa que trabalha diretamente com vendas, ele vai ter que ter um perfil diferente. Então, a relação que eu vou ter com o pessoal de TI,
às vezes tem a necessidade de ser um pouco diferente da relação que eu vou ter com aquele pessoal que trabalha diretamente com venda. Então, e para que esse ambiente seja construído de forma mais coerente e de forma mais padronizada, é necessário que eu construa um programa de assistência ao empregado, porque existem muitas empresas que elas não constroem esse programa de assistência ao empregado e tem a mania de colocar a culpa sempre no empregado. Parece que sempre é o empregado o culpado. Acontece alguma coisa de errado, a empresa pode ter feito tudo para que o empregado errasse, mas a culpa é do empregado que não percebeu que tudo estava errado. A empresa pode ter construído um ambiente que é aquele ambiente carregado, aquele ambiente que não é um ambiente saudável para se trabalhar. Mas mesmo assim tem muita gente que não coloca a culpa nesse ambiente, coloca a culpa no empregado. A gente percebe aqui um exemplo do comércio de Arco Verde. Existe um processo muito grande de demissão aqui. Não estou falando só nesse ambiente que a gente está vivenciando agora, não. Estou falando no contexto geral mesmo. Existe muita gente que é demitido e coloca gente, sai gente. A rotatividade é muito grande nas empresas de Arco Verde. E a maioria dessas empresas demitem porque acha que contratou a pessoa errada. Sim, muitas vezes ocorre isso. A gente viu um processo de agregar pessoas que o processo de recrutar e selecionar é fundamental para colocar a pessoa certa naquele ambiente de trabalho, naquele espaço que eu estou procurando alguém para ocupar. Só que muitas vezes, a gente sabe disso, aqui em Arco Verde não tem esse processo seletivo adequado. E esse processo seletivo, já que não existe, acaba colocando, sim, muitas vezes a pessoa errada no cargo errado. Mas também, muitas vezes, ocorre a situação em que não é só a pessoa que é colocada no lugar errado, mas também a pessoa, quando acontece algo de errado, ela é incluída em um ambiente também não tão adequado. Não tão adequado no sentido de você colocar uma pessoa que não é adequada para aquele ambiente e que você é o culpado e você acaba culpando o funcionário. Então, existe a necessidade de você construir um programa de assistência para você não culpar o funcionário. E nesse programa de assistência, muitas vezes eu coloco um conjunto de disciplina. Eu tenho que ser disciplinado. E para ser disciplinado, eu tenho que colocar um padrão. Não é colocar, se tal funcionário se comportar desse jeito e outro se comportar de forma diferente, eu vou contratar um de forma de um jeito para outro de forma de outro jeito. Não. Eu tenho que construir um padrão. E essa disciplina ajuda a construir esse padrão. E outra coisa que é bem interessante é em relação à administração de conflitos. Muita gente e muitas empresas, elas tentam evitar o conflito nas organizações. Mas esse conflito, quando é evitado, muitas vezes ele faz com que a empresa não cresça. É necessário fazer com que exista, sim, um conflito e que a empresa cresça em cima desse conflito. Porque o conflito, às vezes, hoje a gente percebe isso, que nem sempre é algo negativo. O conflito é bom, porque permite fazer com que cada um exponha a sua opinião, permite fazer com que cada um se insira em um contexto e muitas vezes, quando se insere nesse contexto, ajuda a buscar soluções em cima desse contexto. Então, muitas vezes é necessário, sim, ter um conflito. Claro que a gente está falando daquele conflito saudável, não aquele conflito que deixa marcas negativas. Não, a gente tem que buscar entender quais são os conflitos e buscar gerenciá-los da melhor forma possível. Então, por isso que é importante, muitas vezes, sim, a gente estimular esses conflitos na organização. Claro, aqueles conflitos positivos, aquele conflito de ideias. Por exemplo, eu tenho uma determinada situação que está acontecendo na empresa, eu vou estimular a todos a trazer suas ideias e conflitar essas ideias para que se busque a melhor solução para aquilo que foi trazido. Não é bom estimular aquele conflito, por exemplo, de intrigas. Ah, tal funcionário é melhor do que tal funcionário não trabalha. Isso aí nunca é para acontecer. Não é desse tipo de conflito que eu estou falando. Estou falando daquele conflito que é positivo para a organização, conflito de ideias, de pensamentos, tudo que é em prol da melhoria da organização. Esse tipo de conflito, sim, deve ser estimulado. Então, higiene, segurança e qualidade de vida. Seria o capítulo 15 do livro que a gente trabalha. Então, higiene no trabalho, saúde ocupacional, segurança do trabalho, avaliação de higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho. Todos esses pontos eu vou centralizar em apenas um, que é a qualidade de vida no trabalho. Por que eu vou centralizar no QVT, na qualidade de vida no trabalho?
Porque a partir do momento que eu tenho um ambiente que tem uma higiene, tanto física como psicológica, que eu tenho um programa de saúde ocupacional no qual eu vejo, eu busco ter tem um ambiente no qual meu funcionário ele trabalha da melhor forma ergonomicamente, ele tem um projeto de saúde na empresa, ele tem tudo que faz com que ele se sinta bem fisicamente. Então eu tenho também qualidade de vida. Se eu tenho higiene, eu tenho qualidade de vida. Se eu tenho saúde ocupacional, eu tenho qualidade de vida no trabalho. Se eu tenho segurança, se eu cumpro todas as normas que são exigidas para aquele ambiente, eu também vou ter qualidade de vida. Se eu tenho uma avaliação do programa de higiene e segurança, se tudo que eu faço lá, eu faço um processo de avaliação, eu vejo se estou alcançando as metas, se eu vejo que o meu funcionário está satisfeito com aquele ambiente, então sim, eu tenho qualidade de vida no trabalho. Então, todos os 4 primeiros pontos, eles levam à ideia de qualidade de vida no trabalho. Entenderam? Então, é necessário sim que se tenha qualidade de vida no trabalho para se alcançar também os objetivos organizacionais. Entenderam, pessoal? Então, manter pessoas nada mais é do que isso. É a gente trabalhar um ambiente no qual a pessoa se sinta confortável a permanecer na empresa. Vejam que em nenhum momento, quando eu tentar abordando a questão de manter pessoas, eu abordei aqui a questão salarial. Eu não abordei nenhum momento a questão salarial. A questão salarial é o processo de recompensar pessoas que a gente estudou em outras aulas. A gente está recompensando pessoas. Mas quando eu estou falando em manter pessoas, eu estou falando em criar um ambiente organizacional no qual a pessoa se sinta bem em trabalhar ali. E muitas vezes isso passa em algo que vai muito além da ideia de uma remuneração fixa. Tem um conjunto de outros fatores que contribuem para que você também tenha qualidade de vida no trabalho, para que você também consiga ter um ambiente que lhe deixe satisfeito, um ambiente que faça com que você queira permanecer naquela organização. Entenderam? Então, manter pessoas é construir esse ambiente físico e psicológico para que as pessoas queiram permanecer, se sintam satisfeitas em permanecer nesse ambiente. Ok? Então, o último ponto do processo é o processo de monitorar pessoas. Pessoal, só uma vez, eu recebi uma mensagem aqui, não sei se vocês viram, que já já a nossa aula cai. Então, a gente pode retomar no mesmo link que eu já tinha mandado para vocês. Eu reabro ele e vocês entram no mesmo link. Agora, só esperem 5 minutos, porque para eu poder gravar essa parte e antes de iniciar outra, porque da outra vez eu fui gravar, antes de terminar de gravar outra, aí ele só gravou uma parte. Aí iniciei outra aula sem ter terminado de gravar a anterior, aí ela não gravou toda. Entendeu? Aí quando for, se cair, vocês esperam 5 minutinhos e a gente retoma, ok? Acho que vocês entenderam, né? Ninguém disse nada, então assim. Então, Sim. processo, a última parte desses processos da gestão de pessoas é o processo de monitorar pessoas. São os processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Então, nessa parte aqui, vamos acompanhar e controlar as atividades que cada pessoa realiza na organização, para verificar quais são os resultados se ela está alcançando algum resultado e qual é esse resultado que ela está alcançando. É importante que se faça isso para ver qual é o funcionário que está empenhado em alcançar as metas que são estabelecidas para a organização. Avaliar. Oi? No caso, avaliar, né? Mensurar Exatamente. a performance dos profissionais. Exatamente. Então, eu vou... quando eu falo monitorar, é porque eu estou olhando. Monitorar é quando você está monitorando algo, você está olhando como é que está acontecendo aquela situação, né? Então, eu estou monitorando, eu estou olhando, eu estou avaliando, eu estou mensurando aquela situação. Então, eu estou acompanhando Para e... isso, Sim. são necessários indicadores de desempenho. Isso, mas essa parte de indicadores de desempenho a gente viu em aula anterior, na parte de desenvolver pessoas, se eu não me engano. A gente tem um dos processos, das etapas do processo que coloca exatamente essa parte de monitorar pessoas, exatamente essa parte de você colocar indicadores de desempenho. Agora me fugiu da memória qual é essa parte. Vou colocar aqui para você só um minutinho.
a parte de desenvolver pessoas. Quando eu estou desenvolvendo, eu também coloco o processo de colocar alguns indicadores de desempenhos para analisar o desempenho que a pessoa está desenvolvendo na empresa. Agora, na parte de monitorar pessoas, seria de fato monitorar as atividades que as pessoas estão realizando na empresa. Como é que ela Dá um está... feedback. Exatamente, dar um feedback. E, assim, acompanhar e controlar. A gente tem que controlar quais são os resultados, né? Aí, nesse caso, quando a gente está fazendo esse controle, a gente inclui banco de dados e sistema de informação gerencial. A gente tem vários sistemas de informações gerenciais que agregam valor a esse processo de monitorar pessoas. E esse processo de monitorar pessoas, esse agregar o sistema de informação, o processo de gerencial pessoas é fundamental, porque faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Você tem tudo em tempo real, você tem informação em tempo real, você tem resultados em tempo real. Quando você vai monitorar de forma mais manual, sem utilizar sistema de informação, você demora mais a ter resultados, e resultados com mais precisão. Sim. Então é importante que a gente entenda que para a gente monitorar e ver esse resultado, a gente tem que buscar as melhores ferramentas que existem no mercado. Essas ferramentas são ferramentas tecnológicas. Principalmente nesse período que o processo de mudança é visível, não só o questão de processo de compra e venda mais vai se modificar, mas também as relações com as pessoas dentro do ambiente empresarial. Isso também vai se modificar. Então, essas ferramentas ajudam a modificar esse processo. Então, banco de dados, sistema de informações e RH, que é o primeiro ponto desse processo de monitorar a pessoa. Então, esses sistemas de informações, eles ajudam na comunicação interna. Quem já trabalhou em grandes redes já viu que eles têm um